Olá, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo evangélico. Na noite de hoje, nós vamos estudar mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel, a lição 43, Consultas. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos à nossa prece. Então, nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, em primeiro lugar, para agradecer pela bênção e pela oportunidade de mais um aprendizado. Que a espiritualidade amiga possa nos amparar, nos sustentar, que a espiritualidade amiga possa nos dar a palavra certa, o entendimento correto dessa lição e que possamos, Senhor, a cada dia pôr em prática, vivenciar os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe e nos sustente neste ideal. Que assim seja. Essa lição 43, ela começa com o seguinte versículo. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Nessa lição, é uma lição super conhecida. O que nós temos? Jesus estava numa praça e, de repente, ele foi abordado pelos fariseus e por uma turba de homens que arrastavam uma mulher. E eles alegavam que essa mulher teria sido pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Então eles se aproximam de Jesus e falam, né? Moisés diz que tal mulher deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E Jesus, com toda a sua calma, com toda a sua paciência, ele se abaixa e começa a riscar o chão. Aí ele responde: aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. E eles, nesse instante, eles foram pegos de surpresa. Eles não esperavam isso. O que eles queriam? Eles queriam argumentar, brigar, ridicularizar Jesus. A intenção dos fariseus, a intenção dos sacerdotes era essa, era ridicularizar Jesus. Eles queriam falar que Jesus não seguia a lei de Moisés, eles queriam provocá-lo. Mas quando Jesus sai com essa resposta, eles se calam imediatamente e vão saindo um a um. De repente a moça fica sozinha. Aí Jesus fala para ela: onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Aí ela responde: eles se foram. Então Jesus fala para ela: então vá e não peques mais. Nessa lição, nós observamos a tamanha astúcia dos espíritos das trevas, que em vários momentos, em várias oportunidades, consultavam Jesus com a intenção de ridicularizá-lo. Eles queriam mostrar que Jesus ia contra a lei de Moisés. Eles queriam uma desculpa para punir Jesus, para culpar Jesus, para execrá-lo. Mas Jesus sempre tinha a resposta certa e nunca se deixava envolver pela artimanha, nem dos fariseus, nem daquelas pessoas que faziam questão de admoestá-lo, né? Na verdade, Jesus sempre tinha uma palavra de sabedoria. E nessa lição, Consultas, Emmanuel nos diz isso, que nós, discípulos do Evangelho, nós sempre temos que usar a sabedoria.
e seguir os exemplos do Mestre. Pois, se nós observarmos aquilo que Jesus nos ensinou, os ensinamentos e atos de Jesus, são lições espontâneas que ele nos trouxe para todas as questões da vida. Lições que ele trouxe há mais de 2000 anos, que valem até hoje e que nós não conseguimos vivenciar, pois ainda estamos muito presos à letra. Nós não analisamos a essência dos ensinamentos de Jesus, porque são ensinamentos tão profundos que trazem tamanha riqueza de detalhes, de sabedoria, porque eles seguem o quê? O que eles seguem? A lei do amor e da caridade. Jesus sempre coloca isso. Então, é muito difícil para nós entendermos esses ensinamentos. Por isso, Emmanuel nos diz que nós, homens comuns, a gente costuma perder muito tempo, muitas vezes, questionando outras inteligências, pagando advogados, para solucionar questões que Jesus solucionou para a gente, levando sempre em consideração a lei do amor e da caridade. Mas nós, porém, ainda não estamos prontos para isso. Nós ainda não temos condições para entender. Então, às vezes a gente precisa da palavra, da lei. Às vezes o nosso egoísmo, a nossa condição é tamanha que nós precisamos da mediação de um juiz, da mediação de um advogado, porque somos incapazes de praticar o amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao outro o que gostaria que te fizesse. Nós ainda somos muito partidários do primeiro eu, depois o judeu, né? Como diz o dito popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós ainda temos isso, somos egoístas, somos vaidosos. E as opiniões que Jesus nos passa, elas podem ser facilmente acessadas através da prece, através da oração. Quando nós temos uma dúvida, quando nós temos um questionamento, alguma coisa que está nos consumindo a ideia, é claro que não é errado procurar um advogado, é claro que não é errado procurar um juiz, pedir opinião de um amigo, claro que não é errado. Mas o que essa lição nos coloca, que em primeiro lugar nós temos que consultar os ensinamentos de Jesus, pois se nós somos irmãos em humanidade, o que nós temos que fazer? Aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. É só a gente ter um pouquinho de empatia e se colocar no lugar do próximo, mas é muito difícil ainda, é muito difícil. Então, muitas vezes, nós precisamos da lei, da letra da lei, para que ela nos conduza, pois nós não temos condições de aceitarmos somente a lei de Deus, que é a lei do amor. Era isso que Jesus fazia. Jesus sempre era justo, sempre. E por quê? Porque ele sempre levava em consideração a condição de cada um. Jesus não julgava, pois sabia que todos aqueles daquela época, aquelas pessoas daquela época, ainda eram crianças espirituais, ainda não tinham entendimento, ainda não tinham condições de entender, de compreender e mais do que isso, de praticar a sua lei. Ele sabia que os seus ensinamentos naquela época eram destinados para uma minoria, aquela minoria que pôde compreender Jesus, que pôde estar com ele. E claro, embora discípulos, embora seguidores,
também não eram, digamos assim, 100% praticantes da lei de Deus. Não eram 100% entendedores das palavras de Jesus, mas eles foram aqueles que mais se aproximaram dos ensinamentos de Jesus. Eles, naquela época, foram aqueles que mais puderam aprender com os exemplos de Jesus. E era isso que ele fazia. Ele praticava o amor, a lei do amor, o colocar-se no lugar do outro, a prática da indulgência, a prática da caridade, a prática da fraternidade, coisas que nós ainda não aprendemos a praticar. Nós ainda não aprendemos a fazer. A gente se incomoda. A gente se incomoda com os erros do nosso semelhante. A gente tem uma necessidade muito grande de apontar o erro do nosso semelhante. E por quê? Porque, às vezes, quando nós fazemos isso, nós nos sentimos melhor. E por que nós nos sentimos melhor? Porque nós pensamos assim: eu estou numa condição melhor, eu já não faço isso. Então, de certa forma, a gente acaba julgando, a gente acaba, digamos assim, apontando a falha do outro, tá? Para, digamos assim, acariciar o nosso ego, para fazer com que a gente se sinta melhor. E isso não é cristão, isso não é fraterno. Então, o que ele coloca aqui? Ele coloca aqui: Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. A gente não precisa pagar pela consultoria de Jesus. A gente não precisa pagar honorários a Jesus. Basta que a gente pratique os seus ensinamentos. Olha o que ele coloca aqui: basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Nós, mesmo diante de problemas difíceis que exigem soluções, às vezes complicadas, nós sempre teremos o Evangelho. O Evangelho, ele é uma lei, tá? É uma lei universal, é algo que não muda. Por quê? Porque tem os ensinamentos da lei de Deus. O Evangelho é a lei de Deus praticada. É claro que cada discípulo que narrou o Evangelho, narrou a sua maneira, do seu entendimento, tanto que no Evangelho de João, se não me engano, tem uma passagem que ele fala em muitas outras coisas, disse Jesus, mas seriam necessários muitos livros para colocá-las. Então, aqueles ensinamentos que estão no Evangelho, digamos assim, foi o mínimo que aqueles homens daquela época conseguiram apreender de acordo com o seu entendimento. E para nós, 2000 anos depois, que já temos mais cultura, mais conhecimento, mais experiência, ainda é difícil. É difícil porque nos falta o amor. É difícil porque nos falta a caridade. Então, essas lições de Jesus, para nós, aprendizes do Evangelho, tá? Como nós deveríamos lidar com elas diante de cada situação, diante de cada dificuldade. Perguntar para Jesus, fazer uma prece, pedir o amparo, a sustentação, a proteção, fazer uma prece e perguntar: mestre, o que eu devo fazer? Mestre, o que você diz sobre isso? E aí você abre o Evangelho e busca uma resposta, busca um entendimento para aquilo que te incomoda, para aquilo que te aflige, né? E que ele coloca aqui:
e a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Jesus está sempre respondendo para aquele que o procura. Jesus está sempre próximo daquele que se mantém ligado a ele. Mas é preciso que nós consultemos Jesus. É preciso que nós busquemos Jesus. É preciso que a gente tenha esse entendimento de que nós devemos buscar Jesus em tudo aquilo que nos aflige. É claro que em determinados momentos, como eu falei, é claro que em determinados momentos nós precisaremos, às vezes se faz necessário um outro tipo de consulta, porque a lei existe para isso, a lei humana, a lei dos homens, mas a lei humana, a lei dos homens, ela é falha, ela é corruptível. A única lei que é perfeita é a de Deus. Então, em qualquer situação, mesmo diante de um julgamento, diante de um testamento, diante daquilo que se fizer necessário, que exigir a nossa consulta à lei humana, à lei dos homens, sempre que tenhamos em mente a lei de Deus, porque essa é a correta, essa é a verdadeira, essa é a imutável. É aquela que, independentemente do tempo, ela sempre estará certa, correta, porque ela sempre nos traz a lição do amor, da caridade, da indulgência. E Jesus disse que fora do amor, fora da caridade, não há salvação. Então, por mais difícil que seja, nós temos que exercitar isso, pois nós temos o Evangelho, nós temos um entendimento e nós sabemos qual caminho seguir, nós sabemos onde buscar. Então, queridos companheiros, que nos momentos difíceis, que sempre vem na nossa vida, sempre vem, pois nós precisamos ainda dessas dificuldades, para crescer, para aprender, para evoluirmos, para nos tornar pessoas melhores. Que nós possamos consultar o Evangelho de Jesus, a nossa consciência, e seguir sempre a lei de Deus. Que possamos sempre fazer melhor. E nesse instante, queridos companheiros, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores, por todas as bênçãos, por essa lição maravilhosa que vem falar ao nosso coração, de exemplo, de amor, de caridade, que vem nos trazer mais um ensinamento de Jesus. Vamos pedir aos mentores amigos que possam nos envolver em muita paz, em muita luz, que nos fortaleçam nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, que possamos a cada dia praticar o bem, praticar a caridade e nos tornar pessoas melhores. Que tenhamos em mente que a verdadeira lei é a lei do amor, que o verdadeiro mestre é Jesus e que a sua palavra não passará, porque ela representa a lei de Deus. E que a lei de Deus é aquilo que nós temos que aprender a praticar, a fim de que possamos evoluir, a fim de que possamos galgar novos degraus no caminho espiritual, no caminho evolutivo. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana. Que Jesus nos abençoe na nossa reforma íntima, na nossa mudança, na nossa transformação interior. Que isso sim é muito importante
e que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, a cada momento. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima, queridos companheiros. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.